Senhor, meu Pai. Abre nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos absorver tudo, meu Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Que aqui saiam grandes pregadores, Senhor. Que aqui saiam grandes missionários, Senhor. Ó Senhor, tudo é para engrandecimento da Tua obra, Senhor. Toma, meu Pai, cada filho tem em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, meu Pai, o nosso pastor e o nosso líder, Senhor, espiritual. Abençoa o pastor em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós podemos dizer que a partir de agora nós vamos começar a beber água de verdade. Amém. Até agora nós temos só água. A partir de agora, eu lhe dou um conselho: não falte nenhuma aula, porque a partir de agora muitas dúvidas serão dissipadas. Amém? Estou com um negócio no olho e eu tenho aprendido, não é? É tensão nos olhos, não é? Tensão ocular. Que ontem a irmã fez, fiquei bom. Agora eu estou assim novamente. Quando vou ler, sinto. Estava achando que ia começar a usar lupa, né? Tem que descansar mas e pude abaixar a entender que pressão. não é nada disso, porque ontem ainda li muito e não aconteceu nada. Está com as vistas cansadas e deve estar Estou fraco. com os olhos. Pastora, soro fisiológico na geladeira para ele pingar todo dia no Tá olho. lá, tem aqui. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Quem leu a matéria? Você não trouxe o livro da Paquita? Não tem problema. Tem problema sim. Eu sei, mas eu conversei com ela e a gente não ficou nada acertado. Mas eu passo para ela. Eu confio. Mas você devia ter, não está lá em casa. Agora eu vou. Amém, irmãos? Amém. Irmão Renato já deve em outra aula. Rascunho, ninguém entende nada mesmo rascunho, mas eu entendo tudinho. Depois na hora de passar limpo no caderno, sabe? Tem sexta-feira passada. Deve? Não, você teve aula. Não. Não teve? Então eu tive na 19, para na 19. Amém. Amém, irmãos? Só conta da semana passada. Os irmãos leram a matéria? Nós, em termos gerais, irmã Margarida, nós introduzimos o sumário. O que é o sumário? Isso é uma expressão da língua portuguesa que significa dizer, introduzimos algumas matérias, a disciplina que iremos tratar. E dentro do sumário, não é? Nós entendemos a natureza da doutrina, que nós estamos começamos a estudar. Nós falamos do valor da doutrina, preste atenção, e a classificação da doutrina. Quer dizer, vamos falar da classificação da doutrina, é isso, não é? Já falamos, Já pastor. falamos? Já. Vamos falar de um sistema de doutrina. Sim, que é o E 4. depois, na sequência, nós queremos falar da necessidade das Escrituras, a inspiração das Escrituras e a verificação das Escrituras. Acreditamos que, se der tempo, nós vamos falar de Deus. Quem é este ser tão emblemático, que suscita tanta curiosidade? Então, mas a nível da natureza da doutrina, podemos assim, em sumas, dizer que, conforme disse David Black, não é? Porque como o homem imaginou em seu coração, assim é toda a existência do homem. Gira em torno do que pensa, especialmente do que pensa acerca de Deus. Amém? E quando nós vamos começar a entender este ser, nós temos que falar de uma natureza de doutrina. E podemos dizer que doutrina significa instrução ou ensino, não é?
Depois falamos um pouco da ligação existente entre a teologia e religião. A palavra, né, religião no original do latim significa ligar ou ligar, que significa ligar, não é? E a religião representa as atividades que ligam o homem a Deus em determinada relação. A teologia é o conhecimento acerca de Deus. Eu repito, a teologia é o conhecimento acerca de Deus. E assim a religião é a prática, o passo que a teologia é o conhecimento, melhor dizendo, a religião é a prática de vida. Nós podemos ser considerados religiosos porque praticamos uma religião. E a teologia é a verbalização, ou seja, é onde nós vamos estudar sobre este ser. Amém? Por outro lado, também podemos dizer que uma pessoa pode ser verdadeiramente religiosa sem possuir um conhecimento doutrinário sistemático. A mensagem de Deus ao teólogo é agora que vocês sabem dessas coisas. Felizes serão se as praticarem, conforme Jesus descreveu em João 13:17. Estou só a dar um sumário para a irmã. Então, uma pessoa pode ser cristã, ser cheia do Espírito Santo, porque há uma diferença entre conhecer a Bíblia Sagrada e conhecer o Deus da Bíblia Sagrada. Amém? E pode-se ser teólogo sem ser cristão. E a prova disso, eu falei de um camarada lá no Brasil que quer matar os crentes, ele é gay lá. Tem um vídeo na internet, ele disse que se possível pegava em arma para matar essa gente. Ele disse, essa gente aí, coitado de nós, essa gente aí. Pronto. O valor da doutrina, e nós podemos destacar que valor não é preço. Preço é uma coisa e valor é outra. Há coisas que têm preço, mas não têm valor. E há coisas que têm valor e não têm preço. Não é? Aleluia? Amém. A minha esposa vale muito para mim, mas não tem preço. Essa é minha. Amor, se te derem 1 milhão Estou pagando o preço, depois se você quiser um dia. Como? Nós podemos sentar, porque se você for copiar, você não vai entender. Nem 60 bilhões. Mas aí, se você quiser ir lá em casa, você vai me perguntando, eu vou respondendo, porque a minha letra... Amém? Amém. Bem. E pronto, a doutrina sempre será necessária, guarda isso, irmão Magui, enquanto os homens ainda questionarem de onde vim, quem sou eu e para onde vou. Muitas vezes ouve-se essa expressão, não importa em que a pessoa crê, desde que faça o bem, essa opinião dispensa a doutrina, pois a julga totalmente irrelevante a relação à vida. Ou seja, porque tem muita gente que acha que ser bonzinho, fazer boas obras, isso é suficiente. Se considerarmos isso, então vamos ter que considerar o pensamento de um grande teólogo negro americano que disse que os cristãos, se entrarem por este caminho, são uma cambada de hipócritas e mentirosos, porque se levantaram contra os católicos, então que diferença haverá? Ok? Então, a Bíblia não acha que o coração é bom. A Bíblia até diz que o coração é mau, perverso e enganoso. O coração é tão mau que Deus diz que vai arrancar e vai trocar para colocar um novo coração. É desse jeito, misericórdia. Amém? Amém. Pronto. Mas a maior parte das pessoas que são em suma, católicas falamos isso. Classificamos a teologia em alguns pontos fundamentais. A classificação da teologia, né? Falamos da teologia exegética, origina-se da palavra grega que significa sacar, exegética, sacar ou extrair a verdade. Procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras, o conhecimento das línguas originais
das Escrituras pertence a esse departamento de teologia. Amém, irmãos? Amém. A hermenêutica e a teologia, elas se parecem, ao passo que a exegese é a profundidade do texto e a hermenêutica é a ciência de interpretação da Bíblia toda, da aplicação toda da Bíblia. Ok, irmãos? E aí tem uma outra área que logo a seguir nós vamos falar muito dela também, chamada homilética. Não tem nada a ver com ovo, tá? Não é omelete. Meu Deus. Ok, irmãos? Ficou aqui por dizer. Está escrito aqui. A teologia histórica traz, e depois vamos falar, né, que falamos que a doutrina ela se classifica na teologia histórica, na teologia dogmática, na teologia bíblica, na teologia sistemática, que é, e chegamos a falar de um sistema de doutrina? Não. Então chegamos aqui. Amém? Amém. No quinto ponto, a teologia sistemática. Nessa área de estudo, os ensinos bíblicos que dizem respeito a Deus e ao homem são agrupados em tópicos. Guarda isso para podermos entender. São agrupadas em tópicos de acordo com um sistema definido. Por exemplo, as escrituras relacionadas à natureza e à obra de Cristo são classificadas sobre o título Doutrina de Cristo. A matéria contida neste livro é uma combinação, presta atenção, de teologia bíblica e sistemática. É bíblica no sentido de que as verdades são extraídas das Escrituras, ou seja, da Bíblia. E o estudo busca ser fiel a essas perguntas. O que dizem as Escrituras, a sua exposição e o que elas significam, interpretação, e podemos acrescentar aplicação, ok? É sistemática no sentido de que a matéria está agrupada segundo uma ordem definida. O que é a teologia sistemática? É quando a teologia está agrupada ou ela está organizada por grupo, aquilo que podíamos chamar por sistema. Por exemplo, tem aqui o ensino da doutrina de Cristo. Nós vamos falar aqui do ensino da paracteologia, que é o ensino do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco de satanologia. Nós vamos falar de são matérias, não é, que vamos tratar elas individualmente. O que isso quer dizer? Teologia sistemática significa dizer que nós vamos estudar blocos por blocos, por blocos, por blocos de um tema específico. Amém, irmãos? Amém. Dá para me entenderem? Se você quiser anotar, você é futuro professor da escola, já sabe. Então, um sistema de doutrina, irmãos, eu preciso que a partir de agora vocês prestem atenção. Porque aqui nós começamos a entrar na pinha dorsal. Porque criança que não aprende a somar, a tabuada, depois fica complicado mais lá frente. Ok? Nós na escola aprendemos o abecedário, nós aprendemos as vogais, nós aprendemos as consoantes. E às vezes a gente pergunta assim, para que é isso? Não é verdade? Mas é base. E nós vamos começar a pegar as bases para o que está a vir aí. Está a vir chumbo grosso. Misericórdia. No bom sentido da palavra. Então, eu aqui, irmãos, eu vou ler muito, porque eu sei que vocês não têm lido, e é muito importante vocês guardarem esse contato com a matéria. Qual é a ordem que obedece o agrupamento desses tópicos? Uma pergunta. Está gravado, pastor? Amém. Depois eu fico ouvindo. Amém. Qual é a ordem que obedece o agrupamento desses tópicos? É uma pergunta. Não é possível seguir uma regra rígida. Há muitos modos de fazer esses agrupamentos e cada um deles possui o seu valor particular. Procuramos seguir a ordem fundamentada sobre o relacionamento de Deus com o homem
em que Deus visa a redenção da humanidade. Ou seja, irmãos, os tópicos ou os sistemas de estudo que vamos agrupar, o fato de estar aqui no número 1 uma doutrina, no número 2 uma doutrina, não significa dizer que esta é uma regra taxada. Não. Isso foi a forma em que, a nível de um concílio, de uma plataforma de entendimento, se achou agrupar crescente ou decrescente, não importa. O mais importante é o estudo. É isso que eu quero que vocês entendam isso. Não é o mais importante é o número 1 e o número 10 é o menos importante. Não é verdade. O mais importante é nós estudar cada matéria. E dentro das matérias se chegou, não é, a um consenso no seguinte, de que é mais fácil começar por aqui, porque tem que se começar de algum lugar, não é? Uma senhora, uma dona de casa que tem a sua casa, ela pode começar a arrumar da cozinha. Mas ela também pode começar a arrumar do quarto. Ela pode começar a arrumar das casas de banho. Ela pode começar, na minha terra aqui tem quintal, ela pode começar do quintal. Será que há uma ordem específica? Não. Não? O mais importante é o quê? É que a casa esteja arrumada. Vocês me percebem nisso? Amém? Então, no ponto 1, nós temos as doutrinas das Escrituras, de que fonte extrairemos a verdade inerente acerca de Deus. Uma pergunta. A natureza, na verdade, revela, ouça bem, a natureza, na verdade, revela a existência, o poder e a sabedoria de Deus. No entanto, ela não expõe o caminho do perdão e não provê nenhum meio de escapar o pecado e as suas consequências. Ouça isso. E guarda isso na tua memória. A natureza é a primeira prova de que Deus existe. Quando olharmos na natureza, nós temos que ser realistas. Nós estamos aqui à beira do mar. Quem delimita os limites ao mar? Se o mar tem uma força tão poderosa, quem coloca os limites nos rios? Quem plantou a primeira árvore? De onde vêm tantos animais, variedades? Então a natureza, no seu geral, no seu todo, é a prova de que existe um Deus. Por isso, surgem religiões mitológicas, porque no fundo, eles acreditam que não surgiu a terra ao acaso. Então é preciso que nós entendamos isso. A natureza é a primeira fonte da verdade acerca de Deus. Então, dentro do sistema que nós vamos estudar, nós não podemos desconsiderar a natureza. E a natureza é tão forte, não é? Que a Bíblia dá alguns exemplos dela, ok? A Bíblia diz que um servo do Senhor ia para uma batalha, o seu nome é Josué. Ele olhou para o céu e disse: Senhor, para o sol. Na verdade ele não sabia o que iria parar a terra, porque a terra é que gira em volta do sol. Em torno da terra. Ok, irmãos? A terra tem o seu movimento de rotação e de translação. Ok? A terra gira em torno do seu próprio eixo, com uma velocidade aproximada de 32 bilhões, acho, por segundo. Irmãos, a velocidade da terra é extraordinária.